para alguns aqui, os médicos, isso vai soar como uma lembrança, e para os não médicos, um exercício imaginativo. O meu nome é Ricardo Gullit, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e faço parte do time do Carreira Médica da PUC Paraná. E eu queria convidar vocês para imaginar comigo um jovem médico que acabou de terminar sua formação. E aí, depois de 6, 7 longos anos de formação extensa, ele finalmente vai iniciar sua carreira. E esse início, ele já percebe que é um pouco diferente do que ele tinha pensado que seria há alguns anos atrás. Primeiro de tudo, que as ofertas de emprego que ele recebe são pelo WhatsApp. Umas ofertas de plantões em alguns lugares remotos, que para trabalhar ele tem que virar sócio de uma empresa que ele nem sequer conhece os outros sócios ou o estatuto, ou então abrir uma empresa para prestar serviço como pessoa jurídica. E ele nem sabia que era possível, como médico, ter uma empresa. Mas depois dessas dúvidas iniciais, ele vai ali no automático e começa a trabalhar. Ele chega no plantão, uma unidade de pronto atendimento do SUS, e vê uma tela com uma fila de 6, 7 horas de espera. Já se assusta, mas começa a atender. Ele estudou para isso. E aí ele atende um paciente, dois, começa a perceber que ele está bem seguro para trabalhar, para fazer a sua atividade fim. Ele atende um paciente de 50, 55 anos com uma dor abdominal, e aí ele fica em dúvida se essa é uma dor benigna, autolimitada, que ele pode liberar o paciente para casa com um tratamento sintomático, ou então se é um infarto agudo do miocárdio, um infarto, que precisa de um tratamento cirúrgico de urgência. E aí ele segue com essas dúvidas, vai tocando seu plantão. O próximo paciente é um bebê de 14 dias, que a mãe está bem em dúvida, porque ela achou o padrão respiratório dele diferente. E ele, que está tão inseguro quanto essa mãe, tem que liberar esse bebê para casa e falar: não, fica tranquila, não vai acontecer nada com ele hoje. E é nesse cenário de angústia e insegurança que a carreira dele começa. E os dias vão passando e as coisas vão se somando, e ele começa a se questionar se ele está na carreira certa e se esse é o caminho que ele tem que seguir. E apesar de parecer uma história, um exercício retórico exagerado, isso é a realidade da maioria dos jovens médicos hoje. E eu posso garantir para vocês isso porque eu estive lá, eu já fui essa pessoa e eu garanto que é uma sensação bem desesperadora. E o pior de tudo é que isso não está melhorando, pelo contrário, a tendência é que isso aumente cada vez mais. E por que eu falo isso? Se a gente observar os dados da demografia médica que eu trouxe aqui nessa tabela, a gente tem muitos dados, mas a gente pode observar que, atualmente, em 2025, nós temos cerca de 600 mil médicos no nosso país. E uma projeção que, em 10 anos, em 2035, isso chegue a 1,3 milhão. Então, pouco mais do dobro. Por outro lado, as vagas de residência médica vão seguir mais ou menos na mesma faixa, perto de 30 mil. Então, nós vamos ter cada vez mais médicos com uma taxa de médico por habitante maior, sem um plano de carreira estabelecido. É como se a gente estivesse colocando um monte de avião para voar e projetando uma ou duas pistas de pouso. É nesse contexto, então, que surge o Carreira Médica PUC Paraná, que é uma parceria entre a PUC e a Google, que visa fornecer um ecossistema que contempla desenvolvimento pessoal, profissional e gestão de carreira médica. O que a gente entrega? Nós temos dois grandes produtos. O mais completo deles, que está ilustrado aqui, se chama Acelera. Através de uma plataforma que se assemelha a plataformas de streaming como Netflix, Amazon, com uma usabilidade muito amigável, esse usuário tem uma reunião com um concierge. Então, ele senta com esse concierge para entender quem ele é, que perfil de médico ele tem, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, através disso, ele estabelece, junto com esse concierge, um planejamento de longo prazo, de lifelong learnership, para moldar sua carreira com diversas ferramentas. O que ele tem acesso? A sessões estratégicas, com especialistas em bem-estar, finanças, gestão de consultório, gestão de portfólio. Como a gente acabou de falar, são poucos os médicos que têm interesse e que têm sequer conhecimento nesses campos de gestão que são tão importantes na nossa carreira, como a gente viu agora na fala do Eco.
Então, na nossa plataforma, esse médico tem acesso a especialistas das diversas áreas para moldar a sua carreira nesse sentido. Além disso, ele tem acesso a um setup digital, com reuniões diretas com especialistas em marketing digital e materiais de apoio para projeção nas redes sociais, que a gente sabe que hoje é algo muito importante e cada vez mais em foco, para ele não perder espaço e poder se posicionar na medicina de verdade, na medicina que a gente acredita. Junto disso tudo, ele tem acesso à mentoria com especialistas. Então, ele quer ser um pediatra, ele vai sentar com a doutora Ana Escobar e vai discutir como está a carreira dele, o que ele fez, o que ele pode fazer, o que ela fez quando ela estava nessa fase. Junto disso, ele tem acesso a vários periódicos médicos já selecionados. Os principais artigos foram publicados, que têm aplicação no seu dia a dia, em um contexto onde ele tem acesso ao UpToDate e ao JAMA. Além disso, conteúdos exclusivos em forma de vídeo, cursos, podcasts, séries das mais diversas áreas da medicina. Tudo isso certificado pela PUC do Paraná, uma das universidades mais inovadoras do Brasil. Além de tudo isso ainda, ele tem acesso a eventos ao vivo e gravados, seminários, congressos e atividades práticas imersivas em hospitais, em clínicas. Então, esse jovem médico que está conversando com o mentor dele, que tem interesse em seguir na área de emergência e tem dificuldade de manejar a via aérea, ele pode marcar uma imersão prática em um hospital junto com o mentor ou até mesmo no Centro de Simulação Clínica da PUC do Paraná. Tudo isso guiado pelo concierge que está ajudando ele no processo. Além disso, a gente tem ainda masterclass e mentorias das mais diversas áreas que podem até ser adquiridas individualmente. A nossa próxima, como por exemplo, Finanças para Médicos com o Dr. Gustavo Lenci Marques. E aí, mentorias nas diversas áreas: direito, gestão hospitalar, gestão de carreira, marketing e até mesmo as áreas mais hard skills da medicina. Além disso, a gente já conversou que uma grande dor desse jovem médico é a dificuldade técnica de falar para o paciente: não, pode ir para casa, você está bem de saúde, não vai acontecer nada contigo hoje. Então a gente oferece centenas de cursos das mais diversas áreas, de curta duração, então cursos de 6 a 8 horas, que tem embasamento científico do mais moderno na literatura, com abordagem prática, de forma com que ele acesse esse conteúdo e ganhe ferramentas para sua prática clínica. Aqui estão ilustrados alguns dos nossos especialistas, como o Dr. Zé de Alencar, em cardiologia e medicina baseada em evidências, Dr. José Bauer, em saúde mental, Dr. Ana Escobar, em pediatrias, e outros, literalmente, centenas de exemplos. A gente consegue ofertar uma formação que vai nas grandes áreas de interesse, começando com saúde do adulto, então ele pode ter acesso a um curso de insuficiência cardíaca, eletrocardiograma, pneumonia, manejo do diabetes, controle glicêmico intra-hospitalar. Em saúde da criança, queixas comuns do pronto-socorro pediátrico, avaliação antropométrica pediátrica, puericultura. De saúde da mulher, anticoncepção, saúde periclimatério, exercício físico para a mulher. Áreas de gestão, carreira, marketing médico, governança clínica, uso racional de recursos, segurança do paciente. E assim vai, uma infinidade de cursos e áreas que esse jovem médico pode ter acesso para aumentar a sua segurança. Eu queria mostrar um pouquinho do que a gente faz. Esse é um dos mais de 200 cursos que a gente tem disponível na nossa plataforma. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou quando você pensou em fazer ventilação mecânica com um paciente grave? Acabei de entubar meu paciente e não sei o que eu faço na sequência. Como que eu vou continuar o tratamento? Aceitei um plantão de UTI, o ventilador está completamente desmontado e eu sou a única pessoa que está responsável por montar. Você sabe montar um ventilador mecânico? Será que ventilação mecânica é igual para todo mundo? Será que um paciente DPOC e o paciente com SARA são os mesmos para a nossa ventilação mecânica? Será que eu ventilo o paciente obeso e o não obeso da mesma maneira? Pessoal, um dos maiores desafios que a gente encontra, mesmo depois de especialista em medicina intensiva, é construir um conhecimento adequado sobre ventilação mecânica de forma didática e objetiva. A gente construiu um curso focado nos principais temas que vocês vão enfrentar a partir do momento que vocês decidiram pela intubação do paciente de vocês e acoplar ele à ventilação mecânica. Então vem acompanhar com a gente.
Bom, então essa é uma das possibilidades que esse aluno tem. Se chegou do seu plantão, está em dúvida em ventilação, ele acessa a plataforma e vai assistir um curso completo de um especialista da área, didático, prático. Aí a gente comentou que nós tínhamos duas formas de ofertar o acesso. Primeiro que a gente já comentou, e a outra forma é o Atualiza, que basicamente oferece o mesmo ecossistema com algumas funcionalidades diferentes. Nesse contexto, então, que a gente vem conversando hoje sobre o mercado médico, as novas necessidades do mercado e o que espera-se desse profissional num contexto de tecnologia, segurança técnica, uso racional dos recursos, bem-estar e saúde mental, a gente lança a pergunta: você está pronto para ocupar o lugar de destaque que você merece? Se sim, a gente te convida para andar do nosso lado. Eu sou o Ricardo Gullit e nós somos o Carreira Médica PUC Paraná.